Olá, mais uma vez aqui estamos dando seguimento à série de estudos sobre as cartas do Novo Testamento e a última carta atribuída ao apóstolo Paulo, onde vamos trabalhar hoje o perigo da negligência. Está baseado na carta aos Hebreus, capítulo 2, onde o apóstolo ele traz algumas considerações, pegando exemplos, quem sabe, do passado, do próprio povo de Israel, do qual ele fazia parte, e trazendo aplicação para ele, para a comunidade a qual vivia, e também eu tenho certeza, convicção plena de que também pode ser aplicada a nós, a nações, a igrejas, a famílias e, por que não, também a indivíduos. Qual é o conhecimento que você, que eu tenho da palavra? E é baseado nesse conhecimento que o Senhor irá cobrar de cada um de nós. Diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a cada um, a cada geração, que conheça e, ao conhecer, que tome a decisão correta. O apóstolo diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando, nisso está errando. Se eu conheço o que é certo e eu voluntariamente não quero fazer, então eu estou incorrendo no desagrado com o Senhor. Capítulo 2 da carta aos Hebreus, ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então ele inicia dizendo que por esta razão, quem sabe até pelo conhecimento que o Senhor trouxe, ele disse no capítulo 1, que havendo Deus antigamente, no passado, aos nossos primeiros pais, desde lá, quem sabe, da criação de Adão e Eva, depois em cada geração, em cada pessoa, quem sabe ali Abel, que infelizmente não pôde prosseguir, Sete, Enoque, depois Noé, Abraão, que é feito o chamado ali para sair da sua terra, da sua parentela, Isaac, Jacó, o trato de Deus, havendo Deus falado antigamente de diversas maneiras, de muitas formas aos pais, pelos profetas, enviando o profeta, seja para levar uma advertência, ou seja para escrever livros, dos quais nós temos aqui, nas suas subdivisões do Antigo Testamento. Então ele diz: portanto, ou por esta razão, Deus ter falado de diversas maneiras, de muitas formas, importa que nos apeguemos com mais firmeza. A mais firmeza é o que? As verdades ouvidas, aquilo que temos ouvido. O apóstolo até fala que aquilo que nós falamos não é seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós vimos a sua luz, a sua glória, ouvimos a palavra que diz: este é meu filho amado, em que me comprazo. Diz que a palavra profética ela é importante, ela é inspirada, ela é como uma luz que alumia em lugar escuro. Então, ele está chamando a atenção para isso. Nos apeguemos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então ele está apelando, e eu até estou colocando a minha opinião pessoal, de que ele, sendo ele mesmo, acredito que seja o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta, não deixe, quem sabe, a sua assinatura, se identificando, até porque o seu ministério, de certa forma, houve um repúdio por grande parte da elite de Israel, da cúpula de Israel. Em cada cidade que ele estava pregando, ele era perseguido, ele e os demais, mas de forma mais firme, era uma perseguição contra ele, até, quem sabe, pela posição que ele exercia, ser fariseu, líder, estando entre os maiorais ali, e então se torna pregador da mensagem, defendendo que Cristo é o Messias, o desejado de todas as nações, o Salvador, o Redentor. E ele então apela para que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele aqui faz uma menção: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. No verso 3 ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então,
até fiz menção na queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos, quando se rebela contra o governo de Deus. Então houve ali, não houve uma negligência em relação a isso, foi feita uma ação, apesar de não ter sido destruído de imediato, havia um motivo para isso, né, para que ficasse bem claro, patente a obra de Deus e a obra do inimigo de Deus, para que ficasse bem claro, desenvolvesse, quem sabe, os seus planos, para que cada pessoa, tanto no céu quanto na terra, conhecesse, né, os porquês e pudesse tomar uma decisão consciente. Ele fala, cada transgressão, ou a toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Houve o castigo justo em relação àquilo. Agora ele fala, verso 3, como escaparemos? Como vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? E qual salvação? Ele diz, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, pelo próprio Cristo. Deus não se contenta simplesmente em enviar os profetas, os mensageiros, o próprio Cristo veio em pessoa, viveu, ensinou, e Cristo fala, se eu não tivesse vindo, não tivesse falado, teriam desculpa, mas agora o vosso pecado permanece. Então, é que ele diz, negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, os apóstolos, quem sabe os 12, depois Paulo, que nem estava entre os 12 inicialmente, não foi um testemunho ocular, mas todos eles, ele fala, não importa se eu ou eles juntos cremos e pregamos, e assim a mensagem chega a todo mundo habitado da época. Ele fala, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmado pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então ele está deixando bem claro que Deus criou mecanismos para que a mensagem chegasse a cada pessoa e não houvesse dúvidas em relação à verdade. E ele apela aqui no capítulo 3, a partir do versículo 7 e 8, ele diz, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, onde Deus guia-os no deserto, onde a água, o maná, o cuidado, a proteção de dia e de noite, através da nuvem, através ali da coluna de fogo, guiando, protegendo, dia a dia durante 40 anos, onde eles me provocaram. Ele diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E ele diz ainda, fechando aqui esse pensamento sobre o perigo da negligência, diz assim, a partir do versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, não é ontem e também não é amanhã, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto você diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então, mais uma vez, ele apela, ele fala sobre essa questão. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. 2 dias não nos pertencem. O ontem, que já passou, e o amanhã. Está tão distante de nós o amanhã quanto o ontem. Mas hoje pertence a você e a mim. E o apelo é, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação, quando o povo de Israel, ou parte deles, se rebelaram contra a liderança de Moisés, mas que de certa forma era contra a liderança de Deus, que estava tirando com mão forte, com o braço estendido, guiando-os para a terra de Canaã. O Senhor também, de igual modo, está nos guiando para Canaã celestial e tem feito que chegasse até a mim e a você esse conhecimento, o conhecimento de sua palavra, os escritos do Antigo e do Novo Testamento, da obra de Cristo, daquilo que Ele fez, daquilo que está fazendo e fará por mim e por você. Mas nós precisamos estar atentos e não negligenciarmos
a mensagem de salvação que tem chegado para cada um de nós. Que a graça do Senhor seja abundante em sua vida, em nossa vida a cada dia. No próximo estudo, próxima reflexão sobre ainda a carta aos Hebreus, vamos falar que resta um descanso para o povo de Deus, para mim e para você. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos a iluminação do Teu Espírito e o poder para cada dia fazer a Tua vontade. Perdoe-nos naquilo que falhamos, dá-nos a Tua graça e paz. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.